dando sequência às nossas reflexões matinais, às nossas lives, em Mateus capítulo 24, o contexto que Jesus está falando a respeito da sua volta, da volta quando ele virá para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que o confessam diante do Pai, diante dele, diante dos homens. E então você e eu sabemos que a palavra de Deus nos diz que aquele que confessar a Jesus Cristo como Salvador e como Senhor, dando testemunho de uma vida transformada. Anota isso aí. Negócio de falar que eu sou de Jesus, que eu confesso com a minha boca, que eu vou na frente da igreja, levanto a mãozinha, que eu dou testemunho. Isso aí nós estamos exaustos, não estamos cansados não, já passou de cansaço, já chegou a exaustão. Nós vemos pessoas que hoje se dizem cristãs, crentes, evangélicos, protestantes, seja lá o nome que você quiser dar, e amanhã ou depois já estão arrependidas, já voltam segundo a Bíblia, para o próprio vômito ou para o chiqueiro, né? Quando a Bíblia diz que a gente não deve lançar pérolas aos porcos. São expressões que a palavra de Deus nos fala, nos mostra, não para chamar ninguém de cão, de cachorro ou de porco, mas para a gente entender que a palavra de Deus é preciosa, ela é verdadeira, ela é o verbo, gente. A palavra é o verbo, a palavra que se fez carne, a palavra é Jesus. Confessar a Jesus como nosso Salvador e não viver conforme a palavra de Deus é uma incoerência tão absurda que me constrange ver que tem pessoas que acham que isso é possível. Aquela ideia de adaptar a palavra à minha vida, aquela ideia de que Deus é amor e não vai julgar ninguém, não sei, se a gente pensa assim, a gente não devia crer na Bíblia. Podemos crer em Deus. Crês tu que há um só Deus, diz o apóstolo Tiago, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas ele é o grande criador do universo, o arquiteto, o soberano, ele é o ser divino, ele é. Balela, à luz das escrituras sagradas, tem nada a ver. Pode criar o Deus que você quiser, dê o nome que você quiser. Se você e eu queremos viver como cristãos, pequenos cristos, nós precisamos viver segundo a palavra de Deus. O próprio Jesus, em Mateus 24, como eu disse, falando a respeito da sua volta, falando a respeito do cumprimento da sua promessa, da sua palavra, por gentileza, abra comigo em Mateus 24, 35, ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, Jesus deixou explícito, claro, gritante. Você e eu podemos até falar que a gente crê em Deus, crê em Jesus, pode. Ah, não, mas se confessa Jesus com a boca é porque é salvo. Não. Tem muita gente confessando a Jesus, tem muita gente usando o nome de Jesus e não tem nada de salvação. Salvação, meu irmão e minha irmã, supõe com antecedência, prevê que você e eu somos livres do pecado, libertados do pecado, não mais escravos do pecado, fomos libertados do pecado pela nossa inclusão na morte e na ressurreição de Cristo. Jesus, em todo o tempo em que ele esteve na terra, ele afirmou e reafirmou a importância de nós não só ouvirmos, como praticarmos aquilo que ele estava ensinando, aquilo que a Bíblia diz. Então não adianta essa história de vir falar comigo, não, porque a pessoa é boa, porque a pessoa não.
Olha, não vamos confundir, gente. Pessoa ser boa, ótimo, isso é maravilhoso. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, eu tenho que ler a Bíblia com você, porque se você não concordar comigo, não tem problema. Se você não concordar com a Bíblia, também não tem problema. Agora, por favor, seja pelo menos sensato e coerente e diga assim: não, eu não sou cristão, eu acho que a palavra de Deus tem coisas que são interessantes, eu acho que a Bíblia, né, não é palavra de Deus para você, não. Mas enfim, para você que não crê na Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela pode ser uma narrativa, ela pode conter a história de um povo, de povos, de situações, de tempos, épocas, tudo bem. Mas a palavra de Deus, para você e para mim, que cremos em Jesus como sendo o Verbo que habitou entre nós, como aquele que vive em nós e nos libertou do pecado, nós não podemos ignorar que ser cristão é igual a ser livre do pecado. Ser livre do pecado representa que você e eu nos tornaremos agora, seremos agora obedientes à palavra de Deus, vivendo pela palavra. Portanto, Mateus 7, 24. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, disse Jesus, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Tem que ouvir e tem que ser praticante. Ouvir e praticar. Só ouvir, achar bonito, concordar, dizer que é verdade. Ah, é verdade, não. Eu também acho muito interessante. Ah, que coisa boa. Não, a palavra de Deus é linda, maravilhosa, nos ensina coisas maravilhosas. Ah, que bacana. Meu irmão, deixa eu dar uma notícia para você. O apóstolo Tiago diz assim: não sejais meramente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Não adianta você e eu ficarmos ouvindo. Olha só, Tiago, ele é bem enfático, né? Ele é bem forte, ele é bem incisivo. Capítulo 1, a partir do versículo 19, Tiago 1,19, ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, vocês sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Você está livre? Tem que estar livre, meu irmão. Libertado do pecado, libertado da escravidão do pecado, do domínio do pecado, morto com Cristo, ressuscitado com Ele, convicção de que a palavra dele nos libertou. E aceitem humildemente, meu irmão, olha o que a Bíblia diz, a palavra implantada em vocês. Implantada, plantada dentro, plantada em nós. A palavra de Deus é plantada em nós. Jesus Cristo vem e habita em nós, ele vive em nós. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra que Deus enviou dos céus para nos curar. Ele é a palavra, ele é o verbo. Não adianta ser meramente ouvinte, porque esta palavra implantada em nós, diz o apóstolo Tiago, ela é poderosa. Abra sua Bíblia comigo, Tiago 1:21, ela é poderosa para salvá-los. Não existe salvação fora da palavra, não existe salvação se não for por meio de Jesus Cristo. Ninguém, por mais santo, por mais precioso, por mais honrado, por mais nobre, não existe ninguém, nada, nenhuma pessoa, nenhum caminho, nem outra verdade, porque só existe uma verdade, a verdade da palavra de Deus, para nós que decidimos crer na palavra de Deus. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de
entrar dentro de nós, dividir espírito, alma, corpo, de santificar espírito, alma, corpo, de nos libertar de toda imoralidade, de toda impureza moral. Ela nos liberta. Se não for libertação verdadeira, é só religiosidade, é religião. São instituições humanas, são regras e preceitos, doutrinas humanas que não têm valor contra o pecado. O que nos liberta do pecado é a palavra, o que nos liberta do pecado é Jesus. E então o apóstolo Tiago diz mais uma vez assim, versículo 22, são as mesmas palavras de Jesus, mesmas. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante, será comparado, será avaliado como homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí Tiago vem e diz, meus irmãos, livrem-se de toda impureza moral, livrem-se de toda iniquidade, perversidade, de todo o mal. Humildemente aceitem, reconheçam que a palavra de Deus está implantada em vocês, e esta palavra implantada em vocês, ela é poderosa, diz o apóstolo Tiago, poderosa para salvá-los. E o versículo 22 diz assim, sejam praticantes da palavra, sejam praticantes, lembre-se de Jesus, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. E aí Tiago diz, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, porque quando nós somos apenas ouvintes, nós enganamos-nos a nós mesmos, enganando-se a si mesmos. Olha aí, irmãos, está na Tiago 1:22, você que está chegando aí. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes para que você não se engane e não seja enganado. Não tenha dúvidas. Não adianta você achar que porque você é uma pessoa que é cristã, no sentido de nasceu na igreja, vive na igreja, gente, esse negócio já foi. Desculpa aí te decepcionar, te frustrar, mas já passou, viu? Não tem isso não. Pode ser nascido, criado na igreja, pode ter curso de teologia, doutorado, mestrado, eu acho que até falei isso ontem, né? Mas eu não canso de repetir essas coisas. Você, talvez o Espírito Santo abra seus olhos para isso, sua cabeça para isso hoje. Ah, eu tenho experiências maravilhosas com Deus. Que bênção, glória a Deus por isso. Você ficou livre de um acidente, livre da morte, livre de uma enfermidade. Deus prosperou você. Oh, que bênção, glória a Deus, me alegro com você. Mas salvação da nossa alma e vida cristã somente por meio da palavra, somente por meio de Jesus. Não há outro debaixo dos céus por meio de quem nós possamos ser salvos. Não adianta, não há outro que nos leve ao Pai, e não tem intermediário, não tem ninguém que vai pedir a Jesus, vai interceder. Esse negócio de ficar canonizando as pessoas, dando a elas poder para que elas, biblicamente falando, esqueça isso. Biblicamente falando, não. Ah, mas eu reconheço que na minha vida aconteceu que um dia eu estava numa situação e falei com São João, São Pedro, São Mateus, se você quiser, e deu certo. Ok, não entro no mérito, isso aí é questão da sua fé, da sua crença, eu não entro. Biblicamente falando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Somente ele, Jesus, nos conduz ao Pai por meio da sua palavra. E também não adianta você falar comigo que você é crente, evangélico, protestante, seja lá o que você quiser ser, e não obedecer a Bíblia. Quem crê em Jesus tem que obedecer a palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo número 14, eu sei que são palavras talvez que tragam um certo impacto para a nossa condição de própria fé mesmo, né? Porque às vezes a gente ouve isso e fica espantado. Nossa, eu não sabia que era assim. Deixa eu dar uma notícia para você. Ser cristão é abrir mão da sua própria vida para viver para Ele, para a glória dele. Ser cristão é isso, meu irmão.
Ser cristão não é ir na comunidade da graça, ser cristão não é dizer que você é crente, ser cristão não é mudar de religião, ser cristão não é ser um bom dizimista, um bom ofertante, participar das atividades da instituição, da igreja. Não, tudo isso faz parte, você pode e deve fazer, não tem mal nenhum, mas ser cristão é ser nascido de novo, é ser livre do pecado, é experimentar a sua morte com Cristo, sua ressurreição com Cristo, é receber um novo espírito, um novo coração, novamente, é receber libertação, é ter coerência à luz das Escrituras Sagradas. Jesus disse assim em João 14, 6. Foi Jesus, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer ir a Deus? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro intermediário. Depois você leia a carta que alguém escreve aos Hebreus e você vai entender isso de forma muito mais ampla. Somente Jesus nos leva ao Pai. E Ele nos leva ao Pai por causa que Ele nos amou e deu a vida dele por você e por mim. Ele morreu nossa morte de cruz para libertar-nos do pecado. E agora, livres do pecado, conhecendo a sua palavra, como ele disse, por gentileza, continue abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 8. Eu estou pensando aqui com você, juntos, para a gente ter uma confirmação de que nós decidimos viver pela palavra. Vivendo pela palavra, é o tema desta live desta manhã. Vivendo pela palavra. Vamos viver pela palavra. Eu sinto, eu tenho sentimentos, eu tenho planos, projetos, sonhos, desejos, tudo. E vou continuar tendo, vou continuar fazendo planos, vou continuar fazendo previdência, vou continuar programando a minha vida até os 120 anos, tudo certinho. Mas tudo isto, para a glória dele, vivendo para ele. Tudo isto consagrado a ele e deixando claro para ele que não seja feita a minha vontade, mas a dele. A minha vontade submete-se à vontade dele. Os meus planos se submetem aos planos dele. A minha vida está consagrada, derramada. A minha vida está totalmente voltada para a glória dele. Então, dito isto, capítulo 8 de João, a palavra de Deus, texto muito conhecido. Eu não vou ler o contexto, que nós já fizemos isso aqui exaustivamente, mas é um contexto onde Jesus está discutindo com os fariseus quem é filho de quem, como é que funciona. A verdade é que chega lá no versículo 32, Jesus disse assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecereis a verdade, eu gosto mais desta tradução, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade, olha só que interessante, não é quem ouve. O conhecimento intelectual qualquer um pode ter. O conhecimento da revelação da palavra somente pelo Espírito. Por isso que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e se apresentou aos seus discípulos, diz a Bíblia em Lucas que ele abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu dizer que eu creio em Jesus, que eu amo Jesus, que eu... Enfim, você pode ter muitas áreas na sua vida que você professe Jesus, não é? Que você apresente Jesus como seu Salvador, tudo bem, mas se não houver obediência, a verdadeira libertação, ela produz em você e em mim obediência para vivermos pela palavra, vivermos conforme a Bíblia, gente. Eu não estou aqui dizendo que você e eu não teremos limitações, finitudes, problemas, dificuldades, tentações, tribulações, provações. Eu também já falei isso aqui, pegar as lives aí dessa semana, que tem alguma coisa sobre isso. Eu estou dizendo o seguinte: se você e eu vamos ser cristãos, vamos professar que nós somos cristãos, vamos ser coerentes e dizer o seguinte: eu sou cristão bíblico. Às vezes eles perguntam para mim qual a questão, que às vezes as pessoas falam: eu sou católico. Eu falo: eu também sou católico.
Católico é uma palavra que é universal. A representação de católico é universal. Mas eu sou católico apostólico. Eu também. Apostólico significa que vem da doutrina, do ensino dos apóstolos. Descende dos apóstolos. Eu sou católico apostólico. Eu não sou romano. Em que aspecto? Eu não sigo as leis de Roma. Eu não sigo as leis de uma instituição estabelecida, sediada em Roma. Eu sou católico apostólico bíblico. Aqui, ó. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quero saber de religião, não. Nem evangélica, nem protestante. Não, eu sou cristão. Cristão que segue a Bíblia, que busca viver pela palavra de Deus. Então não importa a religião. Eu sou católico, eu sou crente, eu não sei o que você é. A minha, se você perguntar qual é a sua religião, a minha religião é a palavra de Deus. Minha religião é o amor. Minha religião é o servir ao próximo. Minha religião é amar as pessoas como Cristo me amou. A minha religião é viver pela palavra. A minha religião é viver para a glória de Deus. A minha religião é amar ao próximo e servi-lo, dando a vida por ele, é cuidar do órfão, é cuidar da viúva, do necessitado. A minha religião é amparar aquele que é marginalizado, é amar aquele que é desprezado e rejeitado. Essa que é a minha religião, porque segundo Jesus, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que adianta eu dizer para você que eu sou crente, que eu sou protestante, que eu sou evangélico, que eu sou qualquer outra religião, se eu não amo as pessoas como Deus me amou, se eu não amo as pessoas como Cristo me amou, se eu não amo as pessoas como Ele mandou? Porque ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelo próximo. Esse é o princípio cristão, esse é o princípio. Aí a pessoa vai falar comigo: mas eu tenho uma religião. Eu não quero saber da sua religião, não quero saber nem da minha. A minha religião é a palavra de Deus. O que me religa ao Pai, religare, é a palavra de Deus. É a palavra que me liga. Por isso eu quero viver pela palavra. Eu tenho sentimentos, eu tenho planos, projetos, já falei, estou repetindo, mas tudo isso tem que estar selado, confirmado, alicerçado, tem que estar estribado na palavra de Deus. Porque disse Jesus em Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então eu quero viver pela palavra. O próprio Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as torrentes de águas, as enchentes, bateram, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. O próprio apóstolo Tiago, nós também lemos, ele diz: vocês não sejam meramente ouvintes, mas praticantes da palavra. E um princípio da prática da palavra é viver livre da imoralidade, viver livre da impureza moral, da perversidade, da iniquidade. A palavra de Deus está nos afirmando. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Liberta do pecado, liberta do velho homem, liberta dos meus traumas complexos, marcas, me liberta de dentro para fora, liberta meu espírito, minha alma, meu corpo, me faz agora viver para a glória dele, consagrando a ele tudo que sou, tudo que tenho, vivendo em todas as áreas da minha vida para a glória dele. Ele me oferece o melhor, ele sempre me dá o melhor, ele sempre prospera os meus caminhos, ele tem planos de paz a meu respeito, ele tem um futuro especial para a minha vida. Então não cabe a mim determinar o que eu quero para a minha vida, cabe sim a mim aceitar humildemente a palavra implantada dentro de mim, que é poderosa para me salvar e que é poderosa para levar-me a uma vida de intimidade e comunhão com Ele, para que Ele cumpra na minha vida os seus planos, propósitos, desejos, história que Ele escreveu para a minha vida antes da fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, já falei com você, o diabo, ele foi surpreendido de forma estrondosa. Por isso que a Bíblia diz que Jesus zombou dele, triunfou, desprezou, aniquilou. Por isso que a Bíblia diz isto.
Os intentos dele, porque ele quis ser como Deus, caiu de Lucifer, tornou-se Satanás, o anjo caído, derrotado. E ele tenta, na sua limitação, porque ele não foi, apesar de ter tentado ser, ele não conseguiu. Então ele não é Deus, ele não sabe, tudo aconteceu antes dele ser criado. Essa é uma das surpresas terríveis. Ele achou que ele tinha poder da morte, ele perdeu o poder da morte. Ele perdeu o poder de nos colocar com medo, ele perdeu o poder de nos atingir, de nos dominar, de nos escravizar, ele perdeu o poder de nos influenciar, ele perdeu o poder de lançar dardos da nossa mente, setas inflamadas para nos perturbar. Ele perdeu todo o poder, ele perdeu toda a autoridade. Olha o que a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã: toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, toda. O diabo não tem mais autoridade contra a sua vida, contra a sua história, contra os planos de Deus para a sua vida. Viva pela palavra. Aí vem a pessoa dizer para mim: ai, fizeram macumba para mim, eu estou agora aqui, que eu tenho que quebrar essa macumba, que eu tenho que quebrar macumba. Está tudo ficando, gente, meu Deus do céu, vocês perderam a base da palavra. Fez macumba, desperdiçou frango, farofa, cachaça, charuto e tudo que puseram lá, desperdiçado. Não existe poder de macumba, de mal olhado, de voodoo, que é trenzinho do bonequinho. Nada disso pode atingir você. Você é cristão, você é filho de Deus, você é amado de Deus, Deus habita em você. Abre os seus olhos aí, pede a Jesus para abrir seus olhos, Espírito Santo para abrir sua mente, para você entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o diabo perdeu, meu irmão. A gente usa a expressão: perdeu. Se eu falar com você, o diabo perdeu, ele não tem mais poder, não tem mais autoridade, não tem mais nada a ver na sua vida. Ele não pode te tocar, ele não pode trazer medo para você, ele não pode te perturbar, ele não pode fazer nada. Eu não lembro se é Agostinho, quem que é, tem uma história muito interessante. O irmão estava lá dormindo, aí sentiu aquela coisa no quarto, aquele ambiente pesado, um barulho, sei lá o que ele sentiu, uma presença ali. Aí disse que acordou assim, olhou, quando olhou para os pés dele, para o pé da cama assim, era Satanás personificado, né? Sei lá, não lembro como é que bem que estava, mas enfim, estava lá. Aí disse que olhou assim, você é, virou para o lado e foi dormir. Que decepção, né? O capeta deve ter tido, dá um susto. Você não pode me tocar. Você não pode fazer nada. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Espírito Santo, revela a nós que nós temos que viver pela palavra, meu irmãozinho. Pela palavra. Não é pela nossa cabeça, pela nossa doutrina, pela nossa instituição, pela nossa religião. É pela palavra. Ele habita em nós, vivendo pela palavra. O que eu sinto? Está de acordo com a palavra? Não, então não tem que ter na minha vida. Quero lançar fora. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se o sentimento que eu tenho não é o que houve em Cristo Jesus, não serve para mim. O que eu estou pensando? Os meus pensamentos são os pensamentos dele? Não. Então esse pensamento não serve para mim. Eu tenho que lançar fora. O que eu estou fazendo com os meus olhos, com os meus ouvidos, com a minha boca? É aquilo que ele faria? Não. Então não serve para mim, tem que lançar fora. Isso é viver pela palavra. É viver de forma coerente, é viver de forma sensata, de forma simples. Meu irmão, minha irmã, simplicidade. Vamos parar de discutir religião, de discutir quem está certo, quem está errado. Entenda. Viver pela palavra, vivendo pela palavra, é uma vida de simplicidade, onde a base e o fundamento está na obediência à palavra. Quando a Bíblia diz que nós somos a cada dia renovados, transformados, aperfeiçoados, para sermos levados à semelhança de Cristo, é pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a palavra? É o verbo, é Jesus. Ele habita em nós, ele mora em nós. Que o Espírito Santo nos revele isso, né, gente? Porque
tanta religião, tantas doutrinas, tantas regrinhas, não dá. Eu quero uma vida leve, eu quero uma vida de adoração em espírito e em verdade, onde a adoração é verdadeira, ela atinge as minhas emoções, mas ela nasce no meu espírito. Escute isso, meu irmão. O cristão, ele não adora, ele não celebra porque ele está alegre ou feliz. O cristão adora porque ele é adorador por essência, por natureza. A natureza de um adorador é porque ele tem a natureza de Jesus, ele tem a natureza do Espírito Santo, ele tem a natureza de Deus, ele tem a natureza divina. Então ele adora ao divino, ele adora aquele que é o Criador. Eu não preciso estar alegre, eu não preciso estar feliz, eu não preciso estar vivendo um momento bom para eu adorar a Deus. Eu posso, eu devo, eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade, independente das circunstâncias. Isto é viver pela palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus faça a cada dia que você e eu possamos experimentar da parte dele, que ele realize isso, que ele faça isso hoje, que hoje ele cumpra a palavra dele na nossa vida. E aí você vai viver uma vida muito mais tranquila, muito mais leve, vai curtir mais. Chega de peso, chega de estresse, chega de culpa. Sabe, gente, nós temos que parar e meditar, fazer meditação. Tem muita gente que fica escandalizada com isso, né? Tem que meditar, tem que parar, tem que olhar a natureza, olhar os pássaros. Foi isso que Jesus mandou, gente. Olhem os pássaros, olhem os lírios, olhem a natureza. Jesus não mandou fazer isso? Para um pouquinho e olha essas coisas. Aí você vai perceber a fidelidade de Deus. Aí você vai olhar, como eu moro aqui numa zona rural, aqui nesse lugar maravilhoso, todo dia eu vejo. Hoje de manhã, 5 e pouco da manhã, os passarinhos estavam cantando, estava uma festa danada aqui, e eu ainda ponho uns farelinhos para eles aqui. Não comem os farelinhos que eu ponho não, porque tem muita semente espalhada por aí, eles não estão nem ligando para os meus farelinhos, porque Deus os supre. As plantinhas, eu molhei aqui uma grama minha, 6 meses eu fiquei molhando, nada, estava tristezinha, mirrada, não fazia nada. Com essas chuvas que deram, a grama está uma coisa linda, um verde musgo, fechado, cresceu, desenvolveu. Deus cuida da erva, Deus cuida das plantas, Deus cuida da natureza, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos animais. Ele não vai cuidar de você e de mim. Ele não deu, preste atenção, ele não deu a vida do filho dele pelos pássaros nem pela natureza. Ele deu a vida do filho dele por você e por mim. Por isso, vamos viver pela palavra de Deus. Viva pela palavra. Não permita nada na sua vida, na sua mente, que não seja a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para salvar perfeitamente, completamente, aqueles que se achegam a Deus por meio de Jesus Cristo.